Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos para edificar e abençoar a minha e a sua vida. Amém? Seguindo o texto, hoje estamos no capítulo 15, versículo 21, que é a crucificação. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passavam por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Amém. Muitas vezes nós acabamos criticando Jesus também em sua crucificação, quando nós não cremos que ele é o Senhor, é o nosso Salvador, e de que ele não fez aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisávamos, assim como eles disseram ali, né, que salvou a muitos e não é capaz de salvar a si mesmo. E muitas vezes nós rejeitamos Jesus porque ele não fez as nossas vontades, porque ele não fez aquilo que nós achávamos que nós precisávamos, que nós colocamos diante dele e ele não fez para nós, e nós acabamos o rejeitando em coração, dentro do coração e na nossa mente, e também com as nossas atitudes, porque ele não fez da maneira que nós queríamos, e ele também foi crucificado porque ele não foi o Messias da maneira que o povo da época queria, que o povo judaico queria e esperava que ele viesse em esplendor e da maneira que a tradição deles dizia. Eles colocaram a tradição acima da palavra, acima do Senhor. E muitas vezes nós colocamos as tradições, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios e aquilo que nós achamos que é correto acima das coisas de Deus, acima de Jesus, acima do sacrifício dele, acima da vontade soberana do Senhor. E aí nós criticamos e rejeitamos em nosso coração o próprio Jesus, o nosso Salvador, aquele que foi na cruz pelos meus pecados. E aí nós olhamos para esse texto e nós falamos: como podem essas pessoas fazer isso? Mas nós acabamos fazendo no nosso dia a dia. Então nós temos que olhar para aquilo que nós fazemos e nos arrepender, ajoelhar diante do Senhor e nos arrepender das nossas atitudes. Mas nossas atitudes, ela tem nome. Não adianta nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, perdoa todos os meus pecados, tudo que eu fiz de errado. Mas não, se nós não reconhecermos e não falarmos: Senhor, eu fiz isso, o Senhor me perdoa por isso, porque agora eu sei que é errado, mesmo sabendo, mesmo quando eu fiz eu já sabia, mas eu estou arrependido. E aí nós estamos tendo um arrependimento genuíno e tendo entendimento daquilo que nós fizemos. Então, se nós apenas fazemos e depois nós nos arrependemos de tudo que nós fizemos, nós estamos sendo hipócritas como eles ali, né, que diziam e depois reconheceram Jesus, mas não assumiram aquilo que fizeram, né?
E os próprios crucificados ali estavam tirando sarro de Jesus também, né? Falando, bom, não era o Senhor, não era você que era o Senhor, o Salvador, e agora está aqui em nosso meio. E se nós não tomarmos cuidados, nós colocamos Jesus no mesmo patamar de nós mesmos, do mundo, e esquecemos, por ele não fazer aquilo que nós desejamos, deixamos a divindade dele de lado e o crucificamos novamente. E muitos perguntam, né, por que não olhamos para Jesus na cruz, porque ele já saiu de lá e ele está vivo. E ele ressuscitou e ele ficou 40 dias depois aqui, antes de se ascender aos céus e deixar o Espírito Santo para nós, é o que diz as Escrituras. E então é por isso que nós não o adoramos na cruz, porque ele não está lá, ele foi para lá por nós e ele não permaneceu lá, ele foi o sacrifício perfeito. Amém? Então nós devemos olhar para as nossas atitudes para não continuar crucificando Jesus e não o rejeitando como o povo rejeitou. Não existe tradição acima do Senhor, não existe vontades e desejos propriamente nossos acima da vontade soberana do Senhor e acima de tudo que Ele tem feito. Amém? Então, que nós possamos nos arrepender genuinamente de tudo quanto nós fazemos que não agrada o Senhor e de todas as vezes que nós crucificamos Jesus novamente. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.